Muito bem, tá gravando sim. Sejam todos bem-vindos a esse canal. Hoje eu vou fazer com vocês alguns exercícios com respeito à associação de resistores, em série e em paralelo. Olha só esse número 1. No circuito, as lâmpadas L1, L2 e L3 são idênticas com resistência de 30 ohms cada. A força eletromotriz vale 18 volts e C é uma chave que inicialmente está fechada. Qual a corrente que passa por L2? Bom, a primeira coisa que eu tenho que pensar é o quê? Aqui eu tenho meu gerador e a corrente ela vai do positivo para o negativo. Então ela vem percorrendo. E quando ela chega nesse nó aqui, ela tem duas opções. Ou ela vai seguir esse caminho, que eu vou chamar de I1, ou então ela vai seguir esse caminho, que eu vou chamar de I2. A primeira coisa que eu vou precisar saber é qual que é a minha resistência equivalente nesse sistema, para mim saber qual que é a minha corrente I. Então, vamos lá. Vamos lá, a corrente está caminhando aqui. Eu tenho só um resistor, então ele está em série. Então, o L1, que vale 30 ohms, está em série. Agora, eu tenho duas opções. Ou vai por L2 ou vai por L3. Ou seja, L2 e L3 estão em paralelo. E eu vou ensinar um truque para vocês. Quando está em paralelo, você coloca a multiplicação dos dois resistores dividido pela soma deles. Truquezinho básico, tá? Então, eu vou ficar com a resistência equivalente igual a 30, mais 30 vezes 30, 3 vezes 3, 9, mais 2 zerinhos, 900, dividido para 60. 90 dividido para 6 vai dar 15. 15 mais 30, 45 ohms. Bom, a resistência é equivalente a 45. Vamos descobrir quanto que vale a minha corrente? Vamos sim, ó. DDP dá vontade de rir. Diferença de potencial, 18. Resistor equivalente, 45, vezes a corrente. A corrente vai ser igual a 18 dividido para 45, que vai ser igual a 0,4 amperes. Então, a minha corrente I, que é a que percorre todo o circuito, é de 0,4. Então, vamos ver. Ó. Ela veio aqui, 0,4 passou por L1 e chegou nesse nó. Esse 0,4 se dividiu, né? Uma parte foi por L2 e uma parte foi por L3. Como as duas resistências são iguais, o I1 é igual ao I2. A mesma corrente que vai por 2 vai ser a mesma corrente que vai pelo resistor 3, já que a sua resistência é igual. Então, se I vale 0,4 e I1 e I2 são iguais, eles vão valer a metade de I. É verdade? Olha só. O I é igual a I1 mais I2. Se I1 e I2 são iguais, eu vou ter que o I é igual a 2 I1. Pego o 2, passo para lá. Estava multiplicando, passou dividindo. Não é verdade? Então, 0,4 dividido para 2, 0,2. Muito bem. Então, a corrente que passa por 2 é 0,2. Vamos ver agora a letra B. Abrindo-se a chave C, ou seja, impedindo que a corrente passe por L3, o que acontece com o brilho da lâmpada L1? Olha, a corrente está aqui. Ela passou por L1, ela encontrou esse nó. Como não vai ter passagem de corrente por I2, a corrente I vai passar toda por L2, já que o L3
não vai ter passagem de corrente por causa que a chave está aberta. Então, L1 vai estar ligado em série com L2. Então, a resistência equivalente vai ser igual a 30 mais 30, que é igual a 60 ohms. Vamos ver o que vai acontecer com o brilho? Vamos ver o que vai acontecer com a corrente? DDP 18 igual a resistência equivalente, que é 60, vezes a corrente. Passando o 60 para o outro lado, dividindo, eu vou ter que a corrente vai ser igual a 18 dividido para 60, que vai dar 0,3 amperes. Observa, antes por L1 passava uma corrente de 0,4 amperes. Agora vai estar passando uma corrente de 0,3 amperes, ou seja, vai diminuir a luminosidade. Por quê? Porque diminuiu a corrente. E se eu perguntasse o que vai acontecer com a lâmpada L2? Antes, com L2, passava uma corrente de 0,2 amperes. Passando agora uma corrente de 0,3 amperes, vai ter um aumento na corrente. Tendo um aumento na corrente, a L2 vai brilhar mais, porque está passando mais corrente por ela. Muito bem, vamos ver agora a número 2. Um circuito elétrico contém 3 resistores, R1, R2, R3, e uma bateria de 12 volts, cuja resistência interna é desprezível. As correntes que percorrem os resistores 1, 2 e 3 são, respectivamente, 20 mA, 80 mA e 100 mA. Sabendo-se que o resistor R2 tem uma resistência igual a 25 ohms, esquematize o circuito elétrico. Então vamos lá, gente. Como todas as 3 correntes são diferentes, na teoria, eu teria uma associação em paralelo, porque na associação em série, as correntes são iguais. Como as correntes são diferentes, eu tenho uma associação em paralelo. Mas, por outro lado, se eu observar bem, 20 mA somados com 80 mA vai resultar em 100 mA. Ou seja, eu tinha uma corrente aqui, aí ela se dividiu em duas, passando por um resistor R1 e um resistor R2, né? 20 mA passaram por R1 e 80 mA passaram por R2. Aí as duas se juntaram, que resultou em 100 mA, que passaram por R3. Então, esse é o esquema. Primeiro, eu penso que é uma associação em paralelo. Sim, correto, porque as correntes são diferentes. Só que eu tenho que tomar cuidado que a soma de duas dessas correntes dá exatamente o valor da terceira corrente. Ou seja, eu tinha 2 resistores em paralelo e um em série com esse resistor que está em paralelo. Então, está aí esquematizado o circuito. Vamos ver agora a letra B. Calcule o valor das outras 2 resistências. Olha só que legal. A resistência 2 eu sei que vale 25 ohms. Não é verdade? É verdade. Eu tenho que a resistência 2 vale 25 ohms. E eu tenho que a corrente que passa pela resistência 2 é de 80 miliamperes, ou seja, 80 vezes 10 a menos 3 amperes. Correto? Correto. Então, é muito fácil eu calcular a diferença de potencial aqui em R2. Por quê? A diferença de potencial em 2 vai ser igual à resistência, que é 25, vezes a corrente, que é 80 vezes 10 a menos 3. 25
vezes 80 vai dar 2.000. Vezes 10 a menos 3 vai dar 2 volts. Então, na resistência 2, vão passar 2 volts. Como a resistência 2 está em paralelo com a resistência 1, a diferença de potencial vai ser igual. Ou seja, a diferença de potencial de 1 vai ser igual à diferença de potencial de 2, que vai ser igual a 2 volts. A resistência 1 é o que eu quero descobrir, e a intensidade da corrente que passa pela resistência 1 é de 20 miliamperes, ou seja, 20 vezes 10 a menos 3. Beleza, então aplicando a lei de Ohm, a diferença de potencial 1, que é igual a 2, vai ser igual ao resistor 1, que é o que eu quero descobrir, vezes a corrente, que é 20 vezes 10 a menos 3. Vou simplificar por 2 aqui, vou ficar com 10 e aqui eu vou ficar com 1. Agora eu vou pensar o seguinte, 10 vezes 10 a menos 3, bases iguais, repito a base e somos expoentes. Então, vou ficar com resistência 1 vezes 10 a menos 2. Pego esse 10 a menos 2 e passo para lá dividindo. Vou ficar com 1 dividido por 10 a menos 2. É a mesma coisa que eu escrever 1 vezes 10, inverto o sinal da potência. Era menos, ficou mais, ou seja, eu tenho 100 ohms na resistência 1. Falta eu descobrir agora a resistência 3. E eu gosto e eu quero que vocês pensem um pouco. Olha só. Se na minha associação em paralelo eu tive um gasto de 2 volts, vão sobrar quantos volts para a minha resistência 3? Para a minha resistência 3, eu vou ter uma diferença de potencial igual a 10 volts. Se eu já gastei 2 em paralelo, agora me sobraram 10 dos 12 volts que eu tinha. Não é verdade? 12 menos 2, 10 volts. E a corrente que passa pelo resistor 3 é de 100 miliamperes, ou seja, 100 vezes 10 a menos 3. Diferença de potencial, 10 é igual à resistência que eu quero descobrir vezes a corrente, que é 100 vezes 10 a menos 3. Esse zero eu corto com esse zero, bases iguais, repito a base e somos expoentes. Vou ficar com 1 igual a resistência 3 vezes 10. 1 mais menos 3, menos 2. Olha só que eu tenho aqui exatamente a mesma coisa que eu tenho aqui. Ou seja, a minha resistência 3 também vai dar 100 ohms. Muito bem, vamos ver agora a número 5. Mas, se você já está gostando desse conteúdo, deixa o gostei e se inscreve aqui no canal. Ajuda o nosso canal a crescer cada vez mais. Considere a associação de 3 resistores ôhmicos de resistência R1 igual a 6,8, R2 igual a 4 e R3 igual a 16, como representa o esquema. Sabendo que a intensidade da corrente elétrica que passa por R3 é de 2 amperes, determine a intensidade da corrente que passa por R1. Bom, para mim saber a corrente de R1, eu preciso saber a corrente de R2. Ele diz que a intensidade de R3 é de 2 amperes. E ele me disse também que a resistência 3 é igual a 16 ohms. Consigo determinar aqui a voltagem tranquilamente, não é verdade? Consigo determinar qual a voltagem. Para mim fazer isso, DDP de 3 é igual a resistência 3 vezes a corrente 3. DDP é o que eu quero descobrir. Resistência 3, 16. Corrente, 2. 16 vezes 2, 32 volts.
Muito bem. A diferença de potencial no resistor 3 vai ser a mesma diferença de potencial no resistor 2, já que eles estão associados em paralelo. Então, o que eu vou fazer aqui? Vou fazer que a diferença de potencial 2 é igual à diferença de potencial 3, que é igual a 32 volts. A resistência 2 é 4 ohms. Então, DDP2 vai ser igual a resistência 2 vezes a corrente 2. Diferença de potencial 32 igual a resistência 2 vale 4 ohms e a intensidade da corrente 2 é o que eu quero descobrir. Então, a intensidade da corrente 2 vai ser igual a 32 dividido para 4, que é igual a 8 amperes. Agora eu me pergunto, qual que vai ser a intensidade da corrente R1? Olha só, eu tenho a corrente aqui percorrendo, que é a corrente 1. Aí ela chega nesse nó, ela tem que se dividir. Uma parte vai vir para cá, que vai ser a I2, e a outra parte vai vir para cá, que vai ser a I3. Ou seja, o I1, a corrente 1, a corrente do primeiro resistor, vai ser igual à corrente do segundo mais a corrente do terceiro. Então, a corrente 1 vai ser igual a 8 amperes mais 2 amperes, que é igual a 10 amperes. Ou seja, a letra A, 10 amperes é a resposta. Vamos ver agora a letra B. A DDP entre os pontos A e C. Muito bem, olha só. Entre o ponto A e C, eu tenho duas associações em paralelo e uma associação em série. Então, eu vou ficar com o resistor equivalente igual ao que está em série, que é R1, que é igual a 6,8, mais os dois em paralelo, que é 4 e 16. Lembra da técnica? Multiplico as duas resistências e divido pela soma das mesmas. Então, eu vou ficar com resistor equivalente igual a 6,8 mais 4 vezes 16, 64, dividido para 20. 64 dividido para 20 dá 3,2, mais 6,8 vai dar 10 ohms. Ou seja, entre A e C, a resistência equivalente é de 10 ohms. Então, a DDP vai ser igual a resistência equivalente vezes a corrente que vai passar por ela, que é a corrente de 1, né? Que é a corrente total, que é 10 amperes. 10 vezes 10, 100 volts. É a minha resposta da letra B. Muito bem. Vamos ver agora a número 12. Determine a corrente do resistor de 60 ohms do circuito a seguir em amperes. Bom, vamos pensar, ó, eu tenho uma corrente saindo aqui do polo positivo, aí ela chega nesse nó. Nesse nó, ela tem duas opções. Ou ela vai descer conforme está aqui, com 6 amperes, ou então ela vai seguir por aqui com uma quantidade que eu vou chamar de I1, porque eu não sei o valor dele por enquanto. O que eu vou fazer agora? Eu tenho aqui a corrente e tenho aqui a resistência. Através desses dois aqui, da corrente e da resistência, eu consigo determinar a diferença de potencial nesse resistor, que vai ser igual ao quê? A resistência vezes a corrente. 40 vezes 6 vai dar 240 volts. Como o 40 está em paralelo com 60, porque aqui houve uma divisão, uma parte está passando por 40 e outra parte está passando por 60, esses dois resistores eles estão em paralelo. Ou seja, a mesma diferença de potencial que eu tenho aqui, eu vou ter aqui. Então,
No resistor de 60 ohms, eu vou ter uma diferença de potencial de 240 volts. Consigo determinar o I1, não é verdade? O I1 vai ser igual ao quê? Vai ser igual a diferença de potencial, que é 240, dividido pelo resistor, que é 60. Cortei. 24 dividido para 6 vai ser igual a 4 amperes. Ou seja, a corrente 1 vale 4 amperes. A corrente que passa pelo resistor de 60 ohms é 4 amperes, a resposta procurada. Muito bem. Para encerrar com chave de ouro, vamos ver o nosso último exercício. Um determinado circuito é composto de uma bateria de 12 volts e mais 4 resistores dispostos como a figura. Aí está aí o circuito. Letra A. Determine a corrente elétrica no ponto A indicado na figura. Bom, eu tenho a corrente que vai sair daqui do polo positivo do resistor, vai seguir seu caminho até o polo negativo, né? Aí, quando ela chegar nesse ponto, nesse nó aqui, ela vai ter duas opções. Ou ela vai continuar para cá, ou ela vai descer aqui. Se houve essa divisão, quer dizer que os resistores de 1 kΩ e de 1 kΩ estão em paralelo. Então, o resistor equivalente vai ser igual o 1 kΩ, que é 1 vezes 10 ao cubo, que está em série com o 3 vezes 10 ao cubo, e está em série com os outros dois em paralelo. Quando eu tenho dois em paralelo, eu já ensinei o quê? Multiplico os dois. Então, eu vou ficar com 1 vezes 10 a 3 vezes 1 vezes 10 a 3, dividido pela soma dos dois. 1 vezes 10 a 3 mais 1 vezes 10 a 3. Por que eu botei 10 a 3? Porque estão em quiloohms e eu tenho que passar só para ohms. Então, a resistência equivalente vai ser igual a 4 vezes 10 a 3 mais 1 vezes 1, 1. 10 ao cubo vezes 10 ao cubo, repito a base e somo os expoentes. 3 mais 3, 6. Dividido, as potências são iguais, somo só os números da frente. 1 mais 1, 2, vezes 10 a 3. Divisão de bases iguais. Repito a base e subtraio os expoentes. Então, isso daqui vai dar 10 ao cubo. 6 menos 3 vai dar 3. Então, a resistência equivalente vai ser igual a 8 sobre 2 vezes 10 ao cubo mais 1 sobre 2 vezes 10 ao cubo. Isso vai ser igual a 9 sobre 2 vezes 10 ao cubo, que vai ser igual a 4,5 vezes 10 ao cubo ohms. Achei a resistência equivalente. Agora que eu achei a resistência equivalente e eu tenho a tensão aqui, a diferença de potencial do sistema, eu consigo achar o valor da corrente I. Porque a corrente I vai ser a diferença de potencial dividido pela resistência. Vou ficar com 12 dividido para 4,5 vezes 10 elevado a menos 3. Está no denominador? Vai passar para o numerador e inverto o sinal da expoente. O expoente era positivo, ficou negativo. 12 dividido para 4,5 vai dar aproximadamente 2,67 vezes 10 a menos 3 amperes. Ou, mais precisamente, se quiser, né, a corrente é igual a 2,67 miliamperes. Que às vezes é de marcar, né? 10 a menos 3 amperes é a mesma coisa que miliamperes. Qual a diferença de potencial entre os pontos B e C apresentados na figura?
Entre o ponto B e C, eu tenho essa associação em paralelo. E vocês conseguem observar o seguinte: eu tinha a corrente, passou por aqui, passou todinha pelo de 3K ohm, aí chegou nesse ponto que ela se dividia. Mas eu estou encarando isso como uma única, como se fosse apenas um único resistor de 500 ohms. Sim, exatamente. 1 sobre 2 vezes 10 a 3. 1 sobre 2, 0,5. 0,5 vezes 10 a 3 vai dar 500. Um único resistor de 500 ohms. Então, a diferença de potencial entre B e C vai ser desse resistor de 500 ohms vezes a corrente que vai estar passando. Qual a corrente total? 2,67 vezes 10 a menos 3. Pego aqui, cortei 2 zeros aqui, vou ficar aqui só com menos 1. Né? Cortei 2 zeros, somei 2 aqui no expoente. Então, a diferença de potencial vai ser 5 vezes 2,67. Vai dar 13,35 vezes 10 a menos 1. Para ficar bonitinho, 1,335 volts. Então, a diferença de potencial entre os pontos B e C vai ser de 1,335 volts. Muito bem, por enquanto é só. Se vocês estão gostando desse conteúdo, deixa o gostei, se inscreve no canal, ative as notificações, assista esses vídeos que eu vou deixar indicados por aqui e compartilhe o nosso conteúdo por aí. Forte abraço e até a próxima. Fui!